Sejam todos bem-vindos a este momento de prece e reflexão do Lar Fabiano de Cristo. Vamos pedir a Jesus que abençoe neste momento a cada um de nós. Jesus, esse Espírito amigo que conhece a cada um de nós, conhece das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos sonhos. Abençoa Jesus, abençoa todos os nossos amores, nossos conhecidos. Abençoa Jesus a toda essa humanidade tão necessitada da Tua presença, do Teu amparo, do Teu consolo. O texto para reflexão é o capítulo 144 do livro Palavras da Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel e escrito por Chico Xavier. Ele tem por título Exemplificar. E Emmanuel começa com uma citação em Lucas, capítulo 7, versículo 22. Respondendo então, disse-lhe Jesus: Ide e anunciai. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte, repontam obras suntuárias, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições de muitos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável a feição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de um apêndice arquitetônico. Belo espetáculo da fonte luminosa por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas na lógica do espiritismo, somos contudo impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo desta forma por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre, na atualidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Disse Jesus em várias ocasiões aos seguidores: Ide e pregai. Nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontrem involuntariamente distante das realidades do espírito. Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciamos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda a tarefa da educação, exemplificar é explicar. Este texto de Emmanuel nos faz pensar em quem são realmente os proprietários das obras suntuárias que ele se referiu, de quem na verdade são os proprietários dos bens terrenos, sejam eles bens de maior valor, sejam de menor valor. E se nós pensarmos, o real proprietário dos bens terrenos é Deus. É Deus quem concede ao homem os bens terrenos por determinado tempo. O homem apenas usufrui deles,
e os administra. Administra bem em alguns casos, administra não tão bem os outros. E daí nós vemos fortunas muito valorosas ruírem. Assim como nós vemos pessoas de parcas condições financeiras conseguirem, através da sua inteligência, através do seu trabalho, da sua aplicação, adquirir bens, e bens com o tempo valiosos. Mas todos esses casos, Deus pode, assim como Ele cedeu, retirar. Então, quais são os bens que na verdade nós somos os proprietários? Na verdade, são aqueles bens do Espírito, aqueles que nós colocamos nos cofres do Espírito. São as nossas virtudes, são aquilo que efetivamente nós somos, as nossas qualidades adquiridas. Em determinada ocasião, o Espírito Emmanuel coloca que o Senhor não nos identificará pelos tesouros que nós ajuntamos, mas pelas bênçãos que nós retivemos, pelos anos que vivemos no corpo físico. Ele nos reconhecerá pelo emprego dos nossos dons, pelo valor de nossas realizações e pelas obras que deixamos em torno de nossos próprios pés. E os bens efetivos que nós temos e que nós levamos ao desencarnar são a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E o que nos pede Jesus? Ide e anunciai. O que seria esse anúncio? Seria a colocação em prática do Evangelho, do que Ele nos ensinou, do que Ele nos passou no tempo que Ele esteve aqui entre nós encarnados. E o exemplo, nós sabemos que o exemplo, ele fala a fundo. E o exemplo pode ser dado por aquela pessoa de parcas condições financeiras, ou também aquela pessoa que tem condições financeiras, daquela pessoa de poucos estudos. O exemplo vem do coração, o exemplo vem da alma nos ensinamentos de Jesus. E podemos sim, na nossa caminhada diária, seja pelas nossas palavras, seja pelo nosso interagir, a nossa forma de nos comunicarmos com as pessoas, levar o exemplo de Jesus. Não basta apenas as palavras, porque há ocasiões que as palavras são vazias, mas é necessário, para nós anunciarmos o Evangelho de Jesus, nós exemplificarmos, nós termos um exemplo vivo do que Ele nos ensinou, de nós deixarmos aos nossos irmãos em caminhada um exemplo, mostrarmos a eles que nós não somos apenas um repertório de palavras, mas sim um exemplo vivo de Jesus. Então, neste momento pedimos a Jesus que Ele ilumine a nossa caminhada, nos inspire a sermos melhores, a colocarmos em prática no nosso dia a dia seus ensinamentos tão valorosos e que tanto dignificam o espírito. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada por tantos ensinamentos. Fica conosco nos ajudando na caminhada. Que assim possa ser.